pessoal, tudo bem com vocês? Então a professora vai estar explicando o primeiro assunto lá da apostila de geografia do segundo ano. Então lá na apostila vocês vão ver Revolução Industrial. E aí, nessa primeira parte da Revolução Industrial, nós temos que entender que revolução é quando há a mudança de alguma coisa, tá? Revoluciona, muda, modifica. E essa revolução, quando ela acontece por diversas decisões, diversas mudanças, diversas necessidades também pode-se dizer. E a Revolução Industrial vem pela necessidade do homem buscar se consagrar como um ser que precisa estar participando dessa sociedade, e aí a mudança de pensamento também do homem acontece. Então é uma revolução científica, espiritual, econômica, e aí essas mudanças, como toda mudança, ela traz ajuda, né, benefícios e consequências. E aí essa revolução industrial, ela tem a sua importância da sociedade, porque ela faz com que o homem, que até então tinha um trabalho mais braçal, artesanal, passe esse trabalho a ser um trabalho mais usando dentro das indústrias a máquina. Não quer dizer que ele não continua sendo explorado, bem pelo contrário. Então, Revolução Industrial, uma definição dela. Mudanças que ocorreram, ela tem início lá na Europa no século XVIII, especificamente na Inglaterra, e essas mudanças dentro ali que começa na Inglaterra, aos poucos ela vai se perdurando, vai se manifestando em outros países do mundo também. Só que a Inglaterra, ela reluta muito em deixar com que outros países também utilizem essa nova tecnologia para outras regiões. E essa concorrência que começa a ter com ela não vê com bons olhos, e ela tenta ir podando, mas ela não consegue, tá? E ficou um bom tempo sendo na Inglaterra, e aí aos poucos, depois desse tempo, essa revolução vai ocorrendo em outros países, em outros lugares do mundo, tá? Então, o principal foco da Revolução Industrial, substituição do trabalho artesanal pelo assalariado, uso da máquina. Então, aquilo que eu falei, então substitui essa mão de obra artesanal, usa-se a máquina e se paga por essa produção. Se paga não quer dizer que se paga bem, mas se paga. E aí, essa Revolução Industrial, ela fica bem clara em 3 fases. E essa primeira fase, então, a Revolução Industrial, ela começa a culminar lá no século XVIII. Então, a primeira fase, eles acreditam que ela ocorreu mais ou menos, não quer dizer que é precisamente, entre 1760 e 1860. E aí, essa fase, ela tem uma característica bem interessante, que a importância das fontes de energia era utilizado carvão mineral e a matéria-prima minério de ferro. Por que isso? Porque começa surge a máquina a vapor e o barco a vapor, e para que essas máquinas se movessem, havia necessidade de ter fonte de energia, que seria o carvão. Então, o carvão ele se torna um bem primordial para o desenvolvimento dessa fase da Revolução Industrial, tá? E aí, além disso, surge o capitalismo industrial. O que é esse capitalismo industrial? O acúmulo de capital. Então, eu vou ter a minha indústria visando unicamente meu ganho, meu capital, nada além disso. Então, esse acúmulo de capital fica muito forte. E aí, é muito interessante porque nesse período daí, eu estou ganhando muito dinheiro, eu preciso de algum lugar para guardar esse dinheiro. E o que acontece? Surgem os bancos, as primeiras instituições financeiras, e visando o quê? A esse mercado que tinha de necessidade de começar a guardar esse dinheiro em algum lugar. E aí esses bancos começam e perduram até hoje, muitos deles. Como eu falei anteriormente, o trabalho era assalariado, porém eram mal pagos, em péssimas condições de trabalho, ambientes insalubres, trabalhavam muitas horas por dia, ficavam muitas horas sem se alimentar. E aí, se você não queria, tinha mão de obra excedente, porque essa mão de obra que veio lá da agricultura, lá do meio rural, para as cidades, fizeram com que as cidades se inchassem. E esse inchaço
é uma consequência, excesso de mão de obra, e aí falta infraestrutura, falta saneamento, falta comida, falta tudo para essas pessoas. Então elas se submetem àquilo que tem. Eles utilizavam, além da mão de obra dos homens, a mão de obra infantil e mulheres. Porém, essas duas classes em específicos, elas recebiam salários abaixo dos homens. Tá? Havia exploração, além de ganharem pouco, ainda eram mais explorados nessa fase. Na segunda fase, que eles vai mais ou menos de 1860 a 1900, ela se inicia, tem uma característica mais acentuada nos Estados Unidos. Não quer dizer que os outros países pararam de se industrializar, não. Mas ali é mais forte, mais claro nos Estados Unidos. A Bélgica, a França, países da Europa, eles começam a expandir essa revolução industrial, tá? Aí ocorre a transformação do ferro em aço, tá? Dos pontos bem forte. Como o mundo começa a ter inovações, há uma carrada, muita coisa de inovação, surgem muitas ideias, surgem muitas coisas. Então, a invenção da lâmpada, invenção do automóvel, ampliação das ferrovias. Por que ampliação? Porque como tinha máquina a vapor, tinha trem, essas ferrovias, e aí a produção começou a aumentar, precisava escoar esse material para as regiões que precisavam. E aí, a forma mais rápida eram as ferrovias. E essas ferrovias foram bastante ampliadas nesse período. Surge também o plástico, vacinas, antibióticos, surge o capitalismo financeiro. Como eu falei anteriormente, o capitalismo lá era industrial. Essas indústrias aqui começam a ganhar muito, e aí surge o capitalismo financeiro. E aí esses bancos, essas instituições financeiras, elas se consagram. Uma coisa que acontece nesse período é o Henry Ford, ele faz uma divisão de trabalho em série, quer dizer, tinha sempre uma sequência, vai montar uma coisa, depois essa, em série, para fazer o quê? Maior produtividade, tá? Poder girar um maior capital. Na terceira fase, ela ocorre, vocês notam aqui que 1900, após a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, tá? Ela tem desenvolvimento, mas após a Segunda Guerra Mundial é o que mais ela se desenvolve. Quando que foi a Segunda Guerra Mundial? Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 1919. Só deixa a professora pegar a apostila de vocês aqui, ó. 1814 a 1919. E a Segunda Guerra Mundial, a 1939 a 1945. Após isso, fica bem claro para esse momento ali que essa tecnologia que foi usada nas guerras, porque durante as guerras houve uma enormidade de invenções, principalmente dentro da área bélica e da área química também, tá? Então essas inovações, elas acontecem e aos poucos elas também vão indo para outras áreas afins, dentro da agricultura, dentro da medicina, dentro da educação, tá? E essas mudanças vão ocorrendo. A ciência e tecnologia ligada à indústria e à economia. Tá? Então, a ciência e a tecnologia, como estou falando ali, elas se ligam a outras áreas. Há uma revolução técnico-científica. Tá? Então, essa ciência, essas mudanças, essas modificações, faz com que hajam essas modificações dentro dessa área aqui. Surge o toyotismo, tá? Dentro lá no Japão. E esse toyotismo era criar um padrão mundial de trabalho. Tá? Então, os caras criam lá na Toyota esse sistema que até hoje é utilizado. Vale lembrar que esse trabalho lá dentro do toyotismo era horizontalizado, era a cooperação, era a interação dessas pessoas dentro do processo que eles tinham. Aí nós temos a consolidação do capitalismo e a divisão do trabalho. Que consequências isso traz? A globalização. Então, a globalização começa a ter maior foco nesse período da história, e essa globalização faz com que todas as partes do mundo, todos os países, o mundo como um todo, sofra essas mudanças, e essas mudanças, elas são necessárias para o momento histórico que eles estão vivendo. Tá? Então, dentro dessa Revolução Industrial, nós temos que entender que ela perdura até hoje. Acredita-se que nós estamos vivendo a quarta fase da Revolução Industrial.
Não sei até quando, mas ela traz os benefícios dentro do nosso contexto histórico. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula de geografia de vocês sobre a Revolução Industrial e até a próxima, pessoal!